Vamos lá? Bom dia a todos. Tudo bem lá na CNN? Você estava meio nervosa ali no caminho. É que eu sou meio pequena. A reunião de hoje, saímos com algum resultado, falaram para a gente que seria no dia 1º a eleição, e a minha dúvida, se realmente for no dia 1º, como que fica a situação em relação ao Senado, porque falaram para a gente que vai ser no dia 2, e normalmente são no mesmo dia, ou pode ter uma negociação de mudança, como que fica? O Senado vai ser que dia? Dia 2. Geralmente é dia 2, mas eu não sei por que a parte dos membros da mesa entendeu que tinha que ser dia 1º. Eu acho que vai acabar sendo dia 1º à noite, né? Seria melhor começar dia 2 pela manhã, né? Mas isso não é o maior problema. Se decidiu também, por maioria, contra o meu voto, não ter nenhuma flexibilidade de votação remota para os deputados e deputadas no grupo de risco, né? Mas foi a decisão da maioria, tem que ser respeitada. Essas foram as duas decisões tomadas, divergentes em relação à consulta do Partido Progressista. PSL se falou hoje? Não, PSL, o deputado Bivar pediu vista e eu concedi a vista. Regimentalmente, essa vista só poderia votar o processo depois de 2 sessões plenárias, não é isso? Certamente. Então, pede-se o objeto, não tem mais definição sobre o PSL? A princípio, essa é a decisão, né? O pedido de vista tem que ser concedido. É o que diz o regimento da Casa. Presidente, bom dia. Sobre o formato, então, vai ser presencial. Queria saber como é que vai ser a disposição das cabines de votação. O senhor disse que o mapa já estava pronto. O que está prevendo? São as cabines aqui no Salão Verde? Vai ter alguma distribuição pelas comissões? Qual que é a ideia? No Salão Verde, acho que no Salão Nobre aqui. O nosso problema não são só os deputados, né? Porque se você olhar o cruzamento do número de deputados que estão no grupo de risco, né, não é tão grande. Até porque uma parte já teve o vírus, mas nós temos que mobilizar mais de 2.000 funcionários da administração direta e indireta, então a imprensa, então você acaba tendo que, de alguma forma, ter uma circulação mínima de 3.000 pessoas no dia da votação. É por isso que eu entendia, e o deputado Marerins, que foi relator, que pelo menos no cruzamento daqueles que estão na área, no grupo de risco, que eles pudessem ter o direito de votar de forma remota. Isso reduziria a presença de parlamentares e automaticamente reduziria muito a presença de servidores da Câmara ao mesmo momento dentro do ambiente da Câmara, que nós sabemos que esses ambientes são de pouca circulação de ar, né? Nós vimos o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal na posse do presidente Fux, quantas pessoas foram contaminadas, e até agora um ex-ministro do STJ ontem faleceu, que estava presente na posse do presidente Fux, não por culpa do presidente Fux, ou minha, ou do presidente Davi, ou de ninguém, mas esses prédios aqui, todos eles são de pouca circulação. E o que nós temos de informação é que quanto maior a circulação de ar, menor o risco de contaminação, de contágio. Então, por isso que foi o que nós defendemos para proteger não apenas deputados e deputadas que estão no grupo de risco, principalmente os funcionários da Casa, a imprensa, já que nós já fizemos eleição de membros da mesa de forma remota. O deputado Expedito foi eleito de forma remota. Nós entendíamos que não tinha problema, mas a mesa é soberana, decidiu por esse formato, mas eu fiz questão de deixar claro a cada deputado e a deputada Soraya que eu ia registrar o meu voto na reunião e ia registrar meu voto para a opinião pública, já que essa questão, quando trata de vidas, a gente precisa ter muito cuidado, não é? A tese de que as eleições gerais foram presenciais é uma tese completamente distinta. A eleição presencial, você circula 1, 2, 3 quadras, geralmente, da sua casa, em 99% dos casos. Aqui nós vamos ter que trazer parlamentares de 27 estados, no momento de crescimento da pandemia, que vão trazer e levar o vírus para os seus estados. A gente vê o que acontece em Manaus, a gente começou a ver já que a taxa de contágio em São Paulo já atingiu o indicador acima de 1
em todas as regiões. Então, a impressão que dá é que nas próximas 2, 3, 4 semanas nós teremos um aumento rápido dos casos de coronavírus e numa segunda onda, onde parece, pelas informações que os médicos vêm passando e as médicas, que esse vírus contamina mais, leva mais pessoas às UTIs e é mais letal que o que nós tivemos no primeiro semestre, no início do segundo semestre do ano passado. Foi por esse motivo que a gente fez a defesa, mas a mesa divergiu e o resultado da mesa precisa ser respeitado. Só para então ficar claro, vai ser dia 1º à noite e o senhor imagina que vai estender até amanhã do dia 2? Não, porque como é votação no sistema eletrônico, eu acho que não vai ser tão longo como foi a do Severino, por exemplo, que começou tarde e acabou terminando 5, 6 horas da manhã, né? E depois do segundo turno foi durante o dia seguinte. Acho que não, acho que com voto eletrônico é mais fácil, né? Eu achei até que uma parte lá contaminada pelo governo ia pedir o voto impresso, né, Mário? Porque parece que vem manifestantes para pedir o apoio ao candidato do governo e pedindo voto impresso já. Você vê que risco nós estamos correndo para a eleição de 22. Mas tenho certeza que o presidente Alexandre Moraes será um presidente durante o processo eleitoral de 2022 com bastante comando sobre o processo eleitoral. Presidente, Solidariedade está reunido agora para ver como que vai funcionar o apoio. O senhor já tem alguma notícia de lá? A notícia que a gente tem é que seria apoio para o Baleia. O senhor já foi informado? Eu não trato do partido dos outros, principalmente antes da decisão. Você sabe que eu torço para o Botafogo e as coisas para os botafoguenses, elas nunca são normais. Mais alguma? Vocês estão meio sem graça hoje, hein? Presidente, sobre vacinação, como que o senhor viu? O senhor se manifestou ontem nas redes já? Queria que o senhor comentasse. Parabenizar o governador Dória, principalmente o Instituto Butantan, mas também o governador Dória, que foi criticado, foi desrespeitado nas redes sobre a parceria com o laboratório chinês, né? O presidente da República disse várias vezes que não compraria a vacina chinesa, de que quem manda era ele, mas na hora da verdade a coragem não é tão grande, não é isso? Né? É corajoso até uma parte da história, né? Pelo menos apesar do papelão do ministro Pazuello, agora querendo capturar, vamos chamar assim também, o tema das vacinas, pelo menos eles compraram as vacinas e, para nossa felicidade, pelo menos 6 milhões de brasileiros estarão imunizados nas próximas semanas. Espero que o Instituto Butantan continue, comece uma produção maior, para que a gente possa, nos próximos meses, ter todos os brasileiros imunizados, para que a gente possa voltar minimamente à nossa normalidade, mas principalmente que a gente possa reduzir a muito pouco o número de perda de vidas daqui para frente. Presidente, aproveitando o assunto, a AGU respondeu ao STF que o Ministério de Saúde soube nos dias 3 e 4 de janeiro que havia possibilidade do colapso na saúde e que no dia 8, 6 dias antes do oxigênio acabar, o ministro Pazuello foi informado da situação de Manaus. Queria que o senhor comentasse. Não tem planejamento no governo federal. O presidente, inclusive, ele mesmo coloca dessa forma. Ele coloca uma narrativa que o Supremo tirou o poder do governo federal. Não foi nada disso. O Supremo deixou claro lá atrás que a coordenação do sistema SUS é do governo federal, né? Eu sei de laboratório que mandou e-mail durante várias semanas no ano passado para vender vacina e não foi nem respondido esse e-mail. E essa vacina está aí imunizando outros países, Estados Unidos, a Grã-Bretanha, entre outros. Então, não há planejamento, não se acreditava nesse tema, né? Na importância da vacina. O que me estranha é que quando o ministro Pazuello foi escolhido, né, e tem uma boa relação, acho que ele é um bom militar, mas acho que o motivo que o levou ao ministério, que era ser um homem bom de logística, provou um fracasso, pelo menos. Certamente essa investigação vai chegar
aos responsáveis pelo não atendimento ao e-mail de uma indústria farmacêutica querendo vender vacina para o Brasil, que agora já não tem mais essas vacinas para vender, né? Toda a desorganização, toda a falta de capacidade de logística e de entrega de equipamentos e insumos aos estados e aos municípios. Acho que isso tudo vai ficar claro mais na frente, mas sem dúvida nenhuma a gestão da saúde nos parece uma gestão que para o que veio, já que o general Pazuello não é da área de saúde, para o que veio, que é a questão da logística, não parece que ele tenha atingido os objetivos da qual sua nomeação foi feita. Agora se animou. Sobre convocação extraordinária do Congresso agora em janeiro, teve alguma sinalização do Alcolumbre para isso? Não, eu acho que o presidente Alcolumbre poderia convocar a comissão representativa, da qual ele preside, e tem membros eleitos da Câmara e do Senado. Seria um bom ambiente, menor, sem o viés político, que nesse momento não é o mais importante, é que o parlamento pudesse estar trabalhando mesmo com essa comissão menor e convidando o ministro, convidando técnicos, convidando especialistas e cumprindo o papel que cabe ao parlamento. No meio desse processo, por isso que no final do ano, eu, o senador Renan, entre outros, pedimos que não houvesse recesso. Muitos acharam que era por causa do processo eleitoral da mesa, né? Hoje a gente está vendo que não, que se o parlamento estivesse trabalhando, poderia estar cumprindo as suas funções, legislar, mas principalmente fiscalizar o Poder Executivo nas suas atribuições, principalmente essas na área de saúde, que nos parecem muito falhas na área de coordenação do Sistema Único de Saúde. Não sei, eu mandei outros parlamentares, vários parlamentares responderam, eu não tive. Tá bom? Já existe um novo pedido de impeachment que deve ser protocolado por partidos da oposição que também querem a volta dos trabalhos antes do fim do recesso para poder tratar sobre esse pedido. O senhor acha que vai vingar esse pedido ou outros que esperam por aprovação? Não sei, nesse momento eu acho que com tantas vidas perdidas pelo Brasil e com um caso dramático do Manaus, eu acho que esse tem que ser o nosso foco. Né? Não que o tema do impeachment em algum momento no futuro não deva entrar na pauta, ou uma CPI, como eu falei, para investigar tudo que aconteceu na área de saúde durante a pandemia. Mas acho que nesse momento, se a gente tira o foco do enfrentamento ao coronavírus, a gente transfere para o parlamento uma crise política e deixa de focar no principal nesse momento, que é tentar salvar vidas.